A gente volta a acompanhar, a trazer atualizações sobre a operação da Polícia Federal, que acontece nesta manhã em Brasília e no Rio de Janeiro, a operação de nome Venire contra dados falsos de vacina. O policial militar Max Guilherme, segurança do ex-presidente Jair Bolsonaro e um dos 6 presos pela Polícia Federal nessa operação nesta quarta-feira, ex-sargento do BOPE, a tropa de elite da Polícia Militar Fluminense. Também foi preso, a gente vê em destaque nas imagens, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid Barbosa. Jair Bolsonaro não foi alvo de mandado de prisão, mas deve prestar depoimento ainda nesta quarta-feira. E a operação, que a gente acompanha a Venire, foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, dentro do inquérito das milícias digitais. Um pouco antes das manchetes, Amanda Klein, você ia debatendo com o Cristiano Beraldo sobre os desdobramentos e as possíveis consequências dessa ação. Microfone, Amanda. Agora sim, então a gente acompanha. Perdão. Imagina. Vamos lá. Isso significa 2 coisas. Primeiro, Jair Bolsonaro amanheceu com o maior temor de todos os políticos, com a PF batendo a sua porta e realizando uma busca e apreensão, mandado de busca, cumprindo o mandado de busca e apreensão. Vamos ver posteriormente, saber o que a PF apreendeu na casa de Jair Bolsonaro, onde moram ele e a sua esposa, Michele Bolsonaro. 2, terá que prestar depoimento ainda hoje. Isso, na prática, deixa muito pouco tempo para combinar uma versão verossímil com a sua defesa. Ele terá que ser auxiliado rapidamente por uma equipe de advogados e apresentar uma versão verossímil para essa adulteração, aparente adulteração, fraude em seu cartão de vacinação, da sua filha Laura e no seu cúmplices, nos seus assessores mais próximos que viajaram com ele para Orlando, nos Estados Unidos. Paralelamente a isso, você tem Mauro Cid preso, quer dizer, um comandante do Exército, não é qualquer pessoa. A gente volta a lembrar o que eu disse no bloco anterior, que é o seguinte: Mauro Cid estava apontado para comandar o 1º Batalhão de Goiânia. Ele teria uma missão, um cargo muito importante. Isso está na raiz da demissão do general Arruda, que foi o primeiro comandante do Exército apontado pelo atual governo Lula. Ele foi substituído por Tomás Paiva, e uma das coisas que mais irritaram o presidente Lula foi justamente a sua recusa de não substituir o Mauro Cid, de não nomear o Mauro Cid. Lula não queria a nomeação do Mauro Cid, porque sabe exatamente que ele é uma das figuras mais próximas a Jair Bolsonaro. Esteve próximo a Jair Bolsonaro em todos os momentos mais polêmicos desses últimos 4 anos, alimentando o ex-presidente com todas as notícias falsas que circulavam acerca da vacina, ao lado do presidente em todas as lives em que ele falsamente associava a vacina de Covid à AIDS, em que ele quebrava o sigilo do inquérito que corria na Polícia Federal das urnas eletrônicas e alimentava as redes sociais também com notícias fraudulentas, capitaneando a tentativa de recuperar as joias de 16,5 milhões de reais, sempre muito próximo ao presidente da República. Esse é Mauro Cid, uma figura que gozava da intimidade e da estrita confiança de Jair Bolsonaro. Ele está preso, outros assessores muito próximos também, e o presidente com mandado de busca e apreensão. Em menos de um mês, é a 3ª vez que Jair Bolsonaro, menos de um mês que voltou ao Brasil, desde que voltou ao Brasil, é a 3ª vez em que Jair Bolsonaro presta esclarecimentos, presta depoimento à Polícia Federal. Ou seja, para um ex-presidente da República, ele tem muitas contas e muitos esclarecimentos a prestar à Justiça. E, ao que tudo indica, não vai parar por aí, fora o que ele enfrenta na Justiça Eleitoral, que é um capítulo à parte, que pode presumivelmente levar à sua inelegibilidade. Essas são as apostas até agora no Tribunal Superior Eleitoral. Cercos fechando a Jair Bolsonaro. No dia seguinte ao PL das fake news, toda a repercussão poderia ficar em torno disso. Veja que temos uma reviravolta imensa na política. Estamos aqui comentando somente essa operação da PF na casa do ex-presidente. Zé Beraldo, qual que deve ser a preocupação do ex-presidente e com mais essa operação? Veja, o Brasil assiste uma novela que já passou, né? Nós tivemos na Operação Lava Jato uma operação longa que foi para cima dos representantes do Partido dos Trabalhadores, pessoas próximas ao presidente Lula e empresários, todos que participaram do saque do dinheiro público no Brasil durante os governos do PT. Essa operação colocou na cadeia
corruptos e corruptores. Colocou na cadeia Luiz Inácio Lula da Silva, porque era o presidente responsável por tudo aquilo que acontecia durante o seu governo, apesar das suas alegações de que nada sabia, se beneficiou e tinha responsabilidade em relação às pessoas que ele nomeou para os cargos do governo federal. Agora, a gente tem aí o início de uma operação que está sendo conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes, com o apoio da maioria do Supremo Tribunal Federal, de que as pessoas próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro serão colocadas ali numa posição de muito desafiadora. Algumas já foram presas, a gente precisa lembrar que Anderson Torres está preso já há alguns meses, agora seus assessores mais próximos, e é natural a gente imaginar que essa operação não para por aqui. A gente está assistindo a vingança do sistema em relação à Operação Lava Jato. Pedir a Procuradoria-Geral da República, conduzida por alguém colocado lá pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, pediu a prisão do próprio Sérgio Moro em razão de uma piada. Então a gente precisa pegar e interpretar o clima que vivemos hoje. Então podemos sim esperar novas fases, novas operações e o cerco se fechando às pessoas próximas a Jair Bolsonaro, e a gente certamente ainda terá vários desdobramentos aí nas próximas semanas. A gente continua falando sobre essa operação durante o Jornal da Manhã, são 8h13. Olha, além das 3 prisões que nós estamos citando aqui, Mauro Cid Barbosa, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Max Guilherme, que atuou na segurança presidencial, militar do Exército Sérgio Cordeiro, que também atuava na proteção pessoal do ex-presidente, o secretário municipal de governo de Duque de Caxias, João Carlos de Souza Brecha, também foi detido. Nos 6 nomes, são esses 4 até agora nomes conhecidos. No documento, a Polícia Federal não informa os nomes, mas essas são as informações que nós estamos apurando em relação aos presos nesta operação desta quarta-feira. Segundo a Polícia Federal, essas condutas investigadas podem configurar em tese crimes como associação criminosa, infração de medida sanitária preventiva, inserção de dados falsos em sistemas de informação, que a gente já discutiu bastante aqui, e também, Adriana, corrupção de menores. Sim, é o que tudo indica, pode ser uma operação que leve ainda algum tempo, algumas horas, alguns dias, já que os policiais estão fazendo busca e apreensão, são 16 mandados para isso, além dos 6 mandados de prisão preventiva, e em 2 estados, a gente volta a reforçar por aqui, Brasília e Rio de Janeiro. Os policiais também devem, a partir dessas apreensões, fazer então análises de materiais colhidos durante essa busca desta manhã e também, é claro, colher depoimentos de pessoas que detenham informações a respeito dos fatos. Os fatos, as ordens cumpridas agora na Operação Venire, segundo a Polícia Federal, essa operação investiga uma associação criminosa, falsificadora de documentos, acusada por crimes como, por exemplo, e principalmente, a inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 em documentações oficiais, nos sistemas do Ministério da Saúde. Essa operação que, então, investiga a possível falsificação do documento por parte do ex-presidente Bolsonaro. É investigada também a possibilidade de Michele Bolsonaro ter viajado para os Estados Unidos com um documento falso, comprovando uma vacinação que não aconteceu, assim como a filha do casal, a menina de 12 anos, Laura, e também o Mauro Cid, esse assessor de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, assim como também familiares de Mauro Cid, como uma mulher e também uma filha dele. Antes de passar de novo para os comentaristas, só acrescentando aqui, a pandemia começou em março de 2020, mas essa inclusão dos dados falsos teria ocorrido entre novembro de 2021 e dezembro do ano passado. As pessoas beneficiadas teriam conseguido emitir certificados de vacinação e utilizar os documentos para burlar restrições sanitárias impostas pelos governos, não só do Brasil, mas também dos Estados Unidos, segundo os investigadores.
Agora são 8h16. Repita. 8h16. Amanda Klein, a gente segue falando sobre essa operação desta manhã no Rio de Janeiro e também em Brasília, inclusive a casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, onde ele mora desde que voltou das férias em Orlando, um período até longo nos Estados Unidos, também passou por buscas. Agora você trazia pra gente as informações de que Jair Bolsonaro agora neste ano deve responder por algumas questões. Ele foi muito criticado com relação à conduta durante a pandemia. Existe a questão das joias, os presentes das joias da Arábia Saudita e também o questionamento com relação à lisura das últimas eleições. Pode ser, o Beraldo chegou a levantar essa possibilidade há pouco, que Bolsonaro esteja agora, neste novo governo, seu rival, estar passando por um processo de perseguição? Alexandre de Moraes pode ser aliado de Lula nisso? Adriana, isso não é perseguição, isso é justiça. São duas coisas inteiramente diferentes. Tanto é que o próprio Jair Bolsonaro passou 3 meses em Orlando porque ele sabia que teria que prestar contas à justiça se voltasse aqui. Essas coisas aconteceram. Aconteceu a pandemia, houve mais de 700 mil mortos. A CPI da Covid mergulhou, escarafunchou todos esses dados. Ficou muito claro que o governo Jair Bolsonaro retardou, atrasou a vinda da vacina. Quando a vacina veio, questionou a eficácia da vacina, associou a vacina falsamente à AIDS. Esses dados são públicos, foram publicados em lives, divulgados em lives presidenciais semanalmente. Está aí para todo mundo que quiser ver. E essa é a comprovação. E o que a gente está falando aqui é que o presidente da República, veja só, é porque a gente se acostumou um pouco a normalizar, a banalizar as bizarrices durante o governo Bolsonaro. Então, deixa eu repetir em bom português, em alto e bom som. Essa investigação trata do presidente da República e sua família e seus assessores mais próximos falsificarem documentos oficiais para entrar em outro país. Falsificação de documento por parte do presidente da República. Em que planeta isso faz sentido? Jair Bolsonaro foi o único líder do mundo que se recusou, que falou contra a vacina, que foi contra a vacina durante todo o tempo e provavelmente um dos únicos que não tomou a vacina e fez isso até o final. E mesmo assim disse que seu governo não abarcou ali uma estratégia de vacinação pública, só fez isso depois de muita pressão, depois que seu arqui-inimigo, arqui-adversário na época, o governador de São Paulo, João Dória, conseguiu trazer a Coronavac para o Brasil. E foi a vacinação, sim, em que pesem as dúvidas. O Beraldo até falou, era o começo, é uma doença desconhecida, nenhuma vacina foi desenvolvida tão rapidamente. Tudo bem, mas aí você tinha todos os estudos científicos mostrando que aquela vacina era segura e cada vez mais foram desenvolvidas vacinas mais seguras e mais eficazes. Tanto é segura e é eficaz que a pandemia foi debelada. A gente conseguiu vencer o pior momento, clímax dessa pandemia, graças à vacina. Então, se ainda há dúvidas, esse pessoal e esses assessores próximos ao presidente Bolsonaro, Max Guilherme, Mauro Cid, estiveram aí no coração, no centro de uma onda de divulgação, de um centro de divulgação nervosa, de fake news, notícias fraudulentas para desacreditar e descredibilizar a vacina. Até hoje, isso nunca foi comprovado. As vacinas estão aí, foram tomadas, efeitos colaterais existem em todas as vacinas. Se a gente for olhar as vacinas mais antigas que os nossos filhos tomam há décadas, e houve um efeito colateral grave, muito real para o programa de vacinação no Brasil. Nosso programa de vacinação sempre esteve entre os maiores e melhores do mundo. A nossa população com altas taxas de vacinação. E isso vem caindo não só contra a Covid, mas contra outras doenças, inclusive entre crianças e adolescentes, justamente por causa dessa campanha de descredibilização que foi feita da vacina em geral. O Brasil nunca foi um país antivax. Os Estados Unidos eram esse país, uma parte importante antivax. Nós nunca fomos, mas graças a essa máquina de propaganda nefasta, nos tornamos em parte isso também. Essas consequências serão apuradas agora, depois que ele saiu do mandato. Então, não é perseguição política, não, Adriana, são atos
potencialmente crimes muito graves que foram cometidos e agora serão apurados. Ô, Beraldo, você falou agora há pouco também que novas etapas desta operação devem ser adotadas pela Polícia Federal. E quais seriam alguns nomes que também podem estar no centro dessas investigações? Eu lembrei do ex-ministro Marcelo Queiroga também, não estou dizendo que ele tenha qualquer envolvimento, mas enfim, são pessoas que estavam ligadas e no caso ele era o ministro da Saúde. Pois é, a reportagem trouxe agora uma informação importante de que foi preso também uma pessoa da área de saúde do município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. E a gente precisa lembrar que a família Reis, do Washington Reis, comanda a política de Duque de Caxias. O Washington Reis, se não me engano, ele próprio foi ali um pré-candidato a vice-governador na chapa do candidato do PL, Cláudio Castro, que acabou reeleito em primeiro turno. E aí, por uma questão de um processo judicial, ele acabou não podendo ocupar essa cadeira. Havia, sim, uma relação muito próxima do universo bolsonarista com o município de Duque de Caxias e o que essa operação sugere é que a fraude teria sido cometida ali. O que é realmente uma bobagem tão grande, você imaginar que o presidente da República, sua filha, sua esposa, seus assessores mais próximos iam tomar vacina em Duque de Caxias. Por quê? Por qual razão? Quando eles estiveram lá, as datas das viagens, das visitas ao município coincidem com as datas que constam na comprovação de vacinação? Enfim, é realmente o que está desenhado aí, se tudo isso for comprovado, se realmente as coisas aconteceram da maneira que está havendo essa acusação, me parece tudo muito mambembe. Enfim, custa um pouco acreditar nessa pouca sofisticação de um presidente da República com todo o seu gabinete que quer realizar uma fraude numa informação que de fato é sim muito importante, que é a vacinação durante uma pandemia, tendo em vista que havia ali uma obrigatoriedade de apresentação da comprovação dessa vacina, dessa vacinação, não só para entrar em prédios públicos no Brasil, mas para viajar para outros países. Com uma observação do que eu me lembro, nesse período, os Estados Unidos permitiam que a pessoa viajasse sem ter tomado a vacina, desde que fizesse o exame de Covid com um determinado tempo antes da viagem. É uma informação que eu preciso checar para aquele momento em que aparentemente as fraudes foram cometidas ou teriam sido cometidas, mas há uma série de detalhes que precisam ser verificados para que a gente saiba se realmente esse núcleo do poder do Brasil teria aplicado esse golpe tão frágil como está desenhado aí. Vamos aguardar os fatos. Agora, as próximas pessoas que podem ser envolvidas nisso, como o Thiago perguntou, a gente tem acusações de todos os lados. Então, é difícil a gente saber como é que está o andamento na Justiça, no Judiciário, no Supremo Tribunal Federal dessas investigações. Mas eu não tenho dúvida de que novas acusações surgirão. Essa era inesperada, pelo menos eu não ouvi ninguém falar de que havia possibilidade de algo dessa natureza acontecer hoje. Enfim, aconteceu. Vamos acompanhar aí em detalhes. Acompanha sim, agora são 8h25, inclusive vamos até Brasília ao vivo para trazer as atualizações sobre a Operação Venire. Repórter Catiúcia Sotomayor acompanhando. Catiúcia, são quantos mandados de busca e apreensão, de prisões? Quem foi preso até agora? E qual é essa casa de Jair Bolsonaro que passou por buscas? Traz para a gente, por favor, as atualizações da operação que começou por volta das 7 da manhã. Catiúcia, como está a repercussão aí em Brasília? Vamos lá, Adriana. 6 pessoas já foram presas, 4 aqui no Distrito Federal, 2 no Rio de Janeiro. Os policiais também apreenderam celulares do ex-presidente e da esposa dele. Jair Bolsonaro foi intimado e deve prestar depoimento na Polícia Federal ainda hoje. Daqui a pouco a gente segue para a Polícia Federal, para a sede da Polícia Federal, para acompanhar esse depoimento. Ele não foi alvo do mandado de prisão, mas a polícia esteve na casa dele no condomínio Jardim Botânico, aqui em Brasília,
Brasília, onde o ex-presidente mora desde que voltou dos Estados Unidos para cumprirem esse mandado de busca e apreensão. A operação ela foi autorizada pelo STF e apura se cartões de vacinação do ex-presidente Bolsonaro, de familiares dele e de ajudantes foram adulterados com informações sobre vacina da Covid-19 para permitir tanto a entrada do grupo nos Estados Unidos e ainda, segundo a informação da polícia, sustentar um discurso ideológico anti-vacina. São 16 mandados aqui e no Rio de busca e apreensão, 6 de prisão preventiva e, como nós adiantamos, entre os presos estão o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid Barbosa, e 2 seguranças, o policial militar Max Guilherme e também o o militar do Exército Sérgio Cordeiro. Ambos atuavam na proteção pessoal do presidente Jair Bolsonaro. A denúncia é que os cartões de Bolsonaro, da filha dele de 12 anos e do ajudante de ordem e da família do ajudante de ordem teriam sido falsificados no sistema do Ministério da Saúde para garantir a entrada da comitiva nos Estados Unidos. Outros membros do grupo, como a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, estão com as informações ainda em análise também. A inclusão desses dados falsos teria acontecido entre novembro de 2021 e dezembro de 2022. Segundo a Polícia Federal, as condutas investigadas podem configurar crimes como infração de medida sanitária preventiva, associação criminosa, inserção de dados falsos em sistemas de informação e corrupção de menores. Os advogados do presidente estão voando neste momento de São Paulo para acompanhar a oitiva. A manipulação desses certificados de saúde está sendo investigada no âmbito do inquérito das milícias digitais, que é relatado pelo ministro Alexandre de Moraes, o que dá ao STF jurisdição sobre militares. Eu volto com vocês. Catiúcia, a gente segue em contato, qualquer novidade, prioridade sua, chama a gente por aqui. Então, esse balanço de pelo menos 3 presos, ex-ajudantes próximos ao ex-presidente Jair Bolsonaro e essa busca em uma casa que o ex-presidente Bolsonaro mora desde que voltou dos Estados Unidos. E, Tiago, agora essa atualização também de pelo menos um celular de Bolsonaro apreendido para averiguação. Essa é a casa que foi alugada pelo PL, né, para o ex-presidente morar nesta volta ao Brasil. E só acrescentando, a Catiúcia falava da defesa do presidente Jair Bolsonaro, o advogado de Jair Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, também está nesse momento indo para Brasília e não só vai acompanhar a oitiva do ex-presidente hoje, a Polícia Federal, mas também vai dar orientações à equipe de Jair Bolsonaro. E há uma informação também, coletando algumas informações, algumas postagens, inclusive, que são feitas em redes sociais, o ex-presidente teria convocado alguns apoiadores para discutir alguma solução, alguma discussão para falar sobre essa questão e tentar uma reação, eventualmente falar alguma coisa, dar declarações à imprensa. Então, essa é a discussão a partir de agora. A defesa de Jair Bolsonaro está se dirigindo para Brasília para acompanhar toda essa discussão que vai se dar nesta quarta-feira, nesse dia bem agitado para a política brasileira. Amanda. Pois é, Tiago, olha, eu acho que até agora o fato, né, essa notícia, pelo que eu estou lendo aqui, que celulares, tanto de Jair Bolsonaro quanto de Michele foram apreendidos, vocês lembram que no começo do governo Bolsonaro, o Augusto Heleno ameaçou o STF caso houvesse apreensão do celular do então presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu acho que o maior medo, temor de qualquer um, principalmente de alguém que se comunica tanto pelos celulares e pelas redes sociais como Bolsonaro, é ter o seu aparelho apreendido. E foi exatamente isso que aconteceu. Isso não significa, aí eu não sei como funciona, se a polícia terá de fato acesso, porque você precisa da senha. A gente viu o que aconteceu com Anderson Torres, que até disse que perdeu o celular na viagem em Orlando, depois quando forneceu as senhas da nuvem, não eram as senhas verdadeiras, aí falou que isso foi alvo de confusão mental. Aliás, essa justificativa de confusão mental, ou então de medicamentos como morfina para criar essas contendas, tem se tornado bastante comum na extrema-direita.
De qualquer forma, é um momento bastante sensível para todo esse discurso da direita, né, que sofre uma série de reveses. As joias apreendidas, os ataques de 8 de janeiro, agora essa possível falsificação dos certificados da carteira de vacinação de Bolsonaro, da sua filha, dos seus assessores mais próximos e família para poderem viajar. Isso mostra a inconsistência e a incoerência de todo esse discurso. Ao mesmo tempo em que você lançou uma política pública, como eu disse anteriormente, por livre e espontânea pressão da sociedade, da população que queria, que demandava vacina. Eu lembro exatamente, aliás, eu estava no ar na Jovem Pan, no 3 em 1 ainda na época, quando então ministro das Comunicações, o Fábio Faria, fez aquela guinada de 180 graus no discurso de Bolsonaro. Antes era um discurso anti-vacinação, contra a vacinação, que alertava para os potenciais danos. Quando ele viu que a vacinação era uma realidade, porque foram divulgados os primeiros testes e todos eles atestando a segurança e eficácia das diferentes vacinas, naquela época Coronavac e AstraZeneca, que eram as que o Brasil tinha acesso, aí ele foi obrigado a mudar o discurso, demitiu logo depois o Pazuello, seu então ministro da Saúde, veio o Marcelo Queiroga, que era um médico, era diferente de alguém, de um militar do Exército, agora você tinha um médico, e e aí foi desencadeada aquela política de vacinação em massa do Brasil. Aí o discurso mudou, passou para liberdades individuais. Então, a pessoa tinha que ter a liberdade de não se vacinar. O presidente Bolsonaro nunca fez um discurso firme defendendo a vacina. Pelo contrário, ele foi o principal garoto propaganda contra a vacina. Apesar de seu governo trazer e comprar milhões e milhões de doses da vacina, porque aquilo tinha se tornado uma realidade política e não tinha mais como ele nadar contra a maré, ele ainda era o garoto anti-vax, né? O garoto propaganda anti-vax. Tanto que nunca tomou a vacina e disse que a sua família também não iria se vacinar, só que ele tinha que viajar. Então, o que ele fez, segundo essa investigação da Polícia Federal, é lógico que esses fatos ainda têm que ser apurados, gente, é tudo muito preliminar, nós estamos na fase de investigação, mas para cumprir mandados de busca e apreensão e de prisão, é porque deve haver evidências, elementos muito sólidos e concretos. Para conseguir manter isso, o presidente e seu círculo mais próximo teve que fraudar, potencialmente fraudar esses certificados de vacina. É como um castelo de cartas, né? Vai caindo um por um, vai mostrando o que aconteceu de possivelmente criminoso, as investigações surgindo e, para a ironia, sempre aquela ironia do destino, a gente lembra que o presidente Lula também foi alvo, quando se tornou ex-presidente, aí de um mandado de busca e apreensão da Lava Jato, teve até o iPad, acho que era do neto dele na época, que foi confiscado, que ele pediu para que fosse devolvido, mas teve seu apartamento em São Bernardo do Campo como alvo de busca e apreensão e naquela época foi também vítima de um mandado de condução coercitiva. Isso depois foi até derrubado pelo Supremo Tribunal Federal, né, a possibilidade da condução coercitiva. Hoje, o presidente Bolsonaro, por motivos diferentes, também é alvo de uma mesma operação de busca e apreensão e vai prestar depoimento à Polícia Federal, mas não coercitivamente. Beraldo, mais um ex-presidente do Brasil passando por um momento delicado. Essa quarta-feira deve ser longa para Jair Bolsonaro. A repórter Catiúcia Sotomayor já disse que os advogados dele estão chegando a Brasília. Bolsonaro, que já tem esse depoimento marcado na Polícia Federal. E sobre esse fato novo, essa informação sobre celulares apreendidos, segundo as primeiras notícias, Bolsonaro não forneceu ainda a senha do seu aparelho. Michele Bolsonaro, sim, passou já a senha do seu aparelho logo de início e os celulares fazem parte da lista de itens que estão sendo apreendidos, ou seja, outros documentos também já podem estar sob domínio da PF. Beraldo. Pois é, quando acontece esse tipo de operação, obviamente, a pessoa que é alvo, ela atende à orientação dos seus advogados. Se os advogados orientaram a não passar a senha, ele não vai passar a senha, vai aguardar para fazer isso no momento que for mais adequado do ponto de vista da defesa. Agora, me chama a atenção porque a Amanda coloca, assim, em pouca credibilidade a linha de defesa do Anderson Torres, que está preso há 4 meses, que nem estava no Brasil no dia 8 de janeiro, está preso em razão das invasões que aconteceram na sede dos 3 poderes, e alegou que não está ali de posse das suas melhores condições mentais para justificar o fato de ter passado uma senha errada do celular. O Jair Bolsonaro deu aquela justificativa da morfina.
são acusados, usarão a estratégia de defesa que melhor lhes convier, porque assim é a lei no Brasil. Eles têm todo o direito de se defenderem da forma que julgarem adequados. Não nos cabe julgar, cabe à justiça julgar. A gente pode achar que é melhor, que é pior, que é crível, não é crível, mas isso é irrelevante. O importante é como a justiça avaliará as informações que forem passadas nos depoimentos e as informações que obtiver através de documentos, celulares e etc. É importante a gente lembrar também que na data de ontem houve uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que dizia que o Congresso, enquanto ele censurava o Google, colocando multa de R$1 milhão por hora, ele dizia que o Congresso deveria decidir aprovar a lei para regular as redes sociais no Brasil. Caso contrário, ele disse lá, o próprio STF faria. E aí, ontem, o projeto do PL da censura é tirado de pauta porque o governo iria perder numa postura completamente antidemocrática do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, porque o papel dele é colocar para votação e não simplesmente dar uma declaração de que se o governo não tivesse votos, ele não permitiria a votação, porque não é papel dele fazer isso. E aí hoje, depois desse alerta de ontem do ministro Alexandre de Moraes, hoje nós temos essa operação contra assessores mais próximos do ex-presidente da República. E aí a gente precisa avaliar, quando a Amanda afirma de que não há qualquer conexão entre a vontade do presidente da República e as atitudes do Supremo Tribunal Federal, a gente tem que se perguntar sobre essas coincidências. Porque essa colaboração, esse jogar junto do Palácio do Planalto com o STF, está claro até nas decisões. A gente pode observar o que está acontecendo e conseguir identificar, sim, que os movimentos de ambos estão sendo no mesmo sentido. Combinado, não combinado, quais são os interesses por trás, isso aí eu não vou entrar no mérito. O fato é que eles estão, sim, tomando decisões e indo para caminhos que convergem. E deixam claro que ambos têm vontade. O Lula expressou isso com todas as letras. Ele está ali para se vingar. Essa foi a expressão que ele usou. E o Supremo, por várias vezes, se manifestou no sentido de que seria implacável com aqueles que outrora criticaram o Supremo Tribunal Federal. Então, nós não temos aqui nenhum santo nessa história. A gente precisa identificar com muita serenidade o papel que cada um está desempenhando, porque cada ator dessa novela tem o seu próprio interesse. Amanda Klein quer rebater e a gente tem essa expectativa da defesa de Jair Bolsonaro chegar a Brasília e ele deve se pronunciar, pode ser que ele se pronuncie trazendo aliados para a casa dele? Não sei se ele tem muito o que falar nesse caso, Tiago. Vamos ver o que a defesa decide. Agora, Beraldo, as instituições, elas funcionam assim mesmo, na vida real, na realpolitik, é assim. Às vezes elas convergem em alguns momentos e às vezes elas divergem. Elas não precisam estar necessariamente sempre em campos opostos. Por exemplo, o presidente Lula, que você usou agora, em muitos momentos ele e o STF estiveram em campos divergentes. Tanto é que ele ficou preso durante 580 dias e quando o STF foi julgar o seu habeas corpus, primeiro que demorou bastante tempo para pautar esse habeas corpus, era, na época, presidente Carmen Lúcia, antes até do governo Bolsonaro. E depois, quando pautou, em vez de pautar a ação direta de inconstitucionalidade que era relatada pelo então ministro Marco Aurélio Mello e que tratava da prisão após segunda instância em sentido mais amplo, acabou pautando no sentido estrito o habeas corpus e manteve a prisão de Lula. Você esquece desse
capítulo da história. Hoje, neste momento da novela, essa novela, né, da política no Brasil, ela é bastante longa, bastante extensa e antiga, talvez eles tenham visões mais convergentes, mas eles já estiveram em campos opostos e foram adversários figadais. Agora, o presidente Bolsonaro, ele opera em outro diapasão, segundo outra lógica, porque durante todos os seus 28 anos como parlamentar e depois nos seus 4 como presidente da República, ele lutou contra as instituições, contra todos os representantes da democracia, contra o Supremo Tribunal Federal, não com críticas, mas com ataques para minar a sua credibilidade e para dilapidar, minar, enfraquecer por dentro a democracia. E o ápice disso, assistimos horrorizados no último dia 8 de janeiro, quando esses manifestantes treslocados não só invadiram a sede dos 3 poderes, mas invadiram a sede dos 3 poderes com o sentido, significado de não aceitar o resultado das eleições e de pedir intervenção militar, ou seja, de golpe, em português bom e claro. Isso foi o que Bolsonaro fez durante toda a sua trajetória e vida política. É completamente diferente da trajetória de Luiz Inácio Lula da Silva, que sempre operou segundo a lógica democrática e foi punido muitas vezes. Aí você pode ter toda uma outra discussão sobre Lava Jato, sobre os crimes de corrupção. Não acho que ninguém seja santo, você tem toda a razão, não tem bonzinho nessa história, cada um joga aí segundo os seus interesses, mas isso é outra conversa. Agora, o que nós temos que discutir e debater hoje são as acusações, as investigações, às quais o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, está respondendo. E elas aparecem, surgem em profusão. Quando ele era presidente, ele já era investigado em uma série de atos, lá nos inquéritos da fake news e uma série de outros inquéritos na Justiça, no Supremo Tribunal Federal e também na Justiça Eleitoral. E agora, como ex-presidente, eis que vão surgindo ainda outras novidades sobre outros possíveis crimes que ele tenha cometido. Então, a situação de Bolsonaro se torna cada vez mais insustentável do ponto de vista político, eleitoral e do ponto de vista criminal. Ele pode ainda ser um excelente cabo eleitoral, porque é claro que essa extrema-direita tem muita força e você tem razão, a gente viu ontem isso em prática, quando eles conseguiram derrubar o PL, que na verdade era um PL para combater a desinformação, para trazer mais transparência e liberdade na internet, mas rotularam como PL da censura, numa visão estreita e superficial do que dizia, porque não interessa à direita combater a desinformação. A extrema-direita, da qual Jair Bolsonaro é o representante máximo, ela se alimenta e ela se elege com base numa campanha de desinformação. Desinformação contra a saúde pública, contra a vacina, da qual o presidente está sendo acusado hoje, desinformação contra a democracia, ataques às instituições. Então, a essa extrema-direita não interessa ter uma regulação das redes sociais, como você tem todo o mundo desenvolvido, todo o mundo civilizado. A Europa aprovou uma lei nesse sentido, os Estados Unidos debatem isso, a Austrália, França e Alemanha individualmente, uma série de países, Canadá, debatem isso, mas no Brasil isso não pode ser debatido porque eles acham que é censura. Sabe o que é censura? É você ter as Big Techs criando um algoritmo que a gente não sabe quais são os critérios, e esse algoritmo, sim, ditando a maneira como nós pensamos, o conteúdo ao qual nós temos acesso, o que dizemos. Essa é uma censura privada e velada de grupos extremamente poderosos que não foram eleitos, e, no entanto, são os grupos que detêm o maior poder hoje. O poder de determinar a eleição, poder de determinar o debate sobre qualquer assunto, de saúde pública, a política, a genocídio e a guerra civil. Beraldo, já te passo a palavra. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, acaba de publicar no Twitter a seguinte mensagem: Bolsonaro é uma pessoa correta e íntegra que melhorou o país e procurava sempre seguir a lei. Confiamos que todas as dúvidas da justiça serão esclarecidas e que ficará provado que Bolsonaro não cometeu ilegalidades. Valdemar Costa Neto, aliado do presidente. E só atualizando para quem nos acompanha, foram 6 prisões efetuadas até agora nessa manhã
manhã pela Operação Venire. O policial militar Max Guilherme Machado de Moura, segurança do ex-presidente Bolsonaro, é um dos 6 presos e também é ex-sargento do BOPE, a tropa de elite da Polícia Militar Fluminense. Também foram presos, então, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid Barbosa, que aparece aqui em alguns sites, em algumas fotos ao lado do ex-presidente, inclusive durante os debates que a gente acompanhou, presidenciais entre Bolsonaro e Lula na televisão. O tenente-coronel Mauro Cid Barbosa, então, e também o secretário municipal de governo de Duque de Caxias, João Carlos de Souza Brecha. Esse Max Guilherme trabalha com Bolsonaro há quase 10 anos, estava sempre ao lado do presidente, tanto em conversas no Cercadinho em Brasília, em frente ao Planalto, quanto em viagens oficiais. Assessor que acompanhou, inclusive, o ex-presidente na última vez que ele ficou internado e estava na segurança de Bolsonaro no episódio da facada também que aconteceu, Beraldo, em Minas Gerais. Pois é, não, só queria esclarecer em relação a essa questão do PL, da censura, e era censura sim. E a gente viu a censura acontecer, ao contrário do que disse a Amanda, na decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao Google, do que intimando, a Polícia Federal intimando os presidentes das empresas para deporem porque eles estavam defendendo o seu ponto de vista. Quer dizer, o que é censura que não impedir que alguém defenda livremente o seu ponto de vista? Eles não estavam cometendo crime algum, eles não estavam incitando o cometimento de crimes, eles simplesmente estavam dando uma opinião contrária àquilo que os grandes canais de TV, os grandes veículos de imprensa, ou quase todos eles, salvo aqui a Jovem Pan, estavam defendendo de forma clara que o PL deveria ser aprovado. Quanto tempo de televisão nobre, que são vendidos a centenas de milhares de reais cada 30 segundos, foram utilizados no noticiário, nas páginas de jornal, para defender a aprovação do PL. E aí essas empresas que são as principais atingidas pelo PL, elas não podem sequer colocar um contraponto. Isso sim é que é censura. Agora, a gente precisa lembrar também que quando a Amanda fala de que o Bolsonaro fez a sua história política agredindo a democracia, a gente precisa lembrar que a corrupção tem um papel fundamental para deturpar a democracia brasileira. E a gente tem tudo isso comprovado porque inúmeros casos da Lava Jato, que deram causa a prisões, foram transferidos para a Justiça Eleitoral e, com isso, colocaram na rua essas pessoas que se beneficiaram, sim, de dinheiro da corrupção. E aí nós tivemos dezenas, centenas de milhões de reais injetados em campanhas políticas que produziram vencedores do presidente da República, a senadores, governadores e deputados. E essas pessoas, sim, é que deturparam para valer a democracia brasileira. Fomos governados e tivemos o nosso destino definido por aqueles que se beneficiaram da corrupção do Partido dos Trabalhadores e todos que estavam à sua volta. Isso sim é muito grave e hoje a gente tem a decisão do juiz Apio, lá que assumiu a 13ª Vara de Curitiba, que extingue pena do Sérgio Cabral, sob o argumento de que houve ali um conluio do Sérgio Moro com Deltan Dallagnol. Faça-me um favor. Um ladrão roubou dinheiro público para tirar onda lá em Angra dos Reis, na sua mansão de frente para o mar. Vai ter sua condenação suspensa por um juiz sob essa acusação de que o juiz conversou com o promotor e o senhor Apio não conversou com o promotor? Quer dizer, que Brasil é esse? Que justiça é essa? Que tipo de alento a população brasileira tem quando vê esse tipo de atuação do judiciário brasileiro? Então, assim, tem muita coisa errada no Brasil e nós continuamos seguindo pelo caminho errado a ver essa atuação das instituições brasileiras. Bom, a gente continua falando sobre esse assunto, agora são 8h49.
Bom, para você que ligou a TV agora, nesse momento uma operação da Polícia Federal em andamento. A Polícia Federal fez já buscas na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro na manhã desta quarta-feira, em Brasília. É a casa que o PL alugou para que Jair Bolsonaro pudesse voltar, inclusive ao Brasil, depois do resultado das urnas no ano passado. E até agora nós temos as informações sobre as prisões e o principal nome detido nesta quarta-feira. A Polícia Federal prendeu o tenente-coronel Mauro Cid, que era ajudante de ordens de Jair Bolsonaro durante a presidência da República. Outros 2 assessores de Jair Bolsonaro também foram alvo de mandados de prisão, Max Guilherme e também Sérgio Cordeiro. Nós já demos aqui também a informação de que o secretário municipal de governo de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, João Carlos de Souza Brecha, também foi preso nesta quarta-feira, nesta operação da Polícia Federal. E acrescentando, tanto o ex-chefe do Executivo como os aliados foram instados a prestar depoimento à PF sobre o caso. Durante as diligências na residência do ex-presidente em Brasília, os investigadores apreenderam o celular de Jair Bolsonaro. Batizada de Venire, a ofensiva cumpriu mais 3 mandados de prisão preventiva, num total de 16 endereços que foram vasculhados em Brasília, também no Rio de Janeiro. Essas ordens foram expedidas no bojo do inquérito das milícias digitais, que vem tramitando sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. De acordo com as informações da PF, que até agora só divulgou um comunicado sobre essa operação, as inserções falsas sob suspeita nos certificados de vacina, por exemplo, se deram entre novembro de 2021 e dezembro de 2022 e tiveram como consequência a alteração da verdade sobre fato juridicamente relevante, qual seja a condição de imunizado contra a Covid-19 dos beneficiários. Esse é o trecho, inclusive, do documento que foi enviado pela Polícia Federal. A corporação indica que, com a mudança, foi possível se emitir certificados de vacinação com respectivo uso para burlar restrições sanitárias que foram impostas pelo Brasil e pelos Estados Unidos em meio à pandemia também. E o texto da Polícia Federal diz ainda o seguinte: a apuração indica que o objetivo do grupo seria manter coeso o elemento identitário em relação às suas pautas ideológicas, no caso, sustentar o discurso voltado aos ataques à vacinação contra a Covid-19. Então, esse é o documento que até agora foi divulgado pela Polícia Federal nessa ofensiva aberta que mira esses supostos crimes de infração de medida sanitária preventiva, associação criminosa, inserção de dados falsos em sistemas de informação e também corrupção de menores.